Olá, alunos, vamos para a nossa 107ª aula, né? Parabenizo mais uma vez vocês por estarem aí fazendo as atividades, né? Isso demonstra que vocês estão de fato compreendendo, né, qual é o papel de vocês dentro desse contexto de pandemia, né? Que é não perder o foco nos estudos, continuar fazendo as atividades online, que é a forma que vocês têm de aprender e se apropriar dos conhecimentos, certo? E não perder esse ano letivo, né, que também é bem importante. Então a gente tem que aí se fortalecer para poder superar os desafios e conseguir fechar o ano aí com chave de ouro na medida do possível, certo? Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então observem lá, a gente vai analisar a função das figuras de linguagem em textos diversos, vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, e reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, do mesmo assunto, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido, ok? Então vamos tentar dar conta dos nossos objetivos da aula de hoje. Estão aí organizados com os materiais para fazer os exercícios, é sempre muito importante fazer os exercícios que os professores propõem, porque é nessa atividade, nesse exercício mental de reflexão sobre o assunto que o professor está propondo, que se constrói o conhecimento de vocês, né? Que os conceitos vão ficando aí assimilados e construindo novas estruturas cognitivas aí no aparato cognitivo de vocês, que é responsável pela aquisição dos conhecimentos. Então é sempre importante fazer as atividades, né? Não somente assistir as videoaulas, mas fazer os exercícios para tentar se apropriar dos conceitos e fazer as relações conceituais propostas durante as aulas, ok? Vamos começar então. Observem aqui que nesse slide a gente trouxe aqui vários exemplos de figuras de linguagem. Nós não trabalharemos todas essas figuras de linguagem nessa aula, até porque não seria possível, né? São várias, e a gente tem que trabalhar pormenorizadamente cada uma delas, fazer atividades, fazer exercícios para que vocês consigam compreender, né? E memorizar aí. Então a gente tem silepse, paradoxo, antítese, aliteração, onomatopeia, perífrase, metáfora, sinestesia, ironia, comparação, eufemismo, prosopopeia, que é a mesma coisa que personificação, como a gente viu na aula anterior, pleonasmo, né? Quando eu digo lá, ele entrou para dentro, saiu para fora, subiu para cima, desceu para baixo. Desnecessário a gente dizer que vai entrar para dentro, né? Se vai entrar, é óbvio que é para dentro, né? Se vai sair também, é óbvio que é para fora, né? Então subir para cima, descer para baixo são exemplos de pleonasmo vicioso, né? Então a gente futuramente vai ter a oportunidade também de estudar essas outras figuras de linguagem, certo? Algumas dessas vocês já conhecem, né? A onomatopeia, que é a representação do som na forma escrita, né? Então, o tic-tac do relógio, o tic-tac é um exemplo de onomatopeia, né? A gente já estudou a metáfora, a comparação, né? Hipérbole, a ironia, a comparação, já falei, né? Então, metonímia, né? Dessas que estão aqui, e outras que a gente vai continuar estudando, ok? Então, observem aqui nessa tirinha. No Rio de Janeiro. Então, vocês têm os elementos ali do discurso não verbal, né? Que é a imagem de uma bala, a bala está correndo atrás de um cidadão, né? O cidadão corre desesperado tentando fugir dessa bala, e aí a gente tem um balão direcionado para a bala como se a bala adquirisse vida, né? Então essa bala é capaz de produzir ali um discurso verbal. E o que tem de discurso verbal presente nesse balão de diálogo? A gente tem a frase: o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida, né? A bala pedindo ajuda para o senhor. Então percebam que tem ali os recursos para provocar o humor, né? Que é uma das características das tirinhas, né? O humor é um dos elementos composicionais, né? De uma forma irônica também, né? Então a bala está sendo bem irônica ali. E percebam que a personificação ou a prosopopeia, né? Personificação, prosopopeia, palavras que significam, né, a mesma coisa, né? Tem o mesmo significado e sentido, certo? Então, como que ocorre essa personificação ou prosopopeia? Ocorre na medida em que se atribui vida a um ser inanimado, que não tem vida. No caso, a bala perdida. Quem pode estar perdido ou perdida sem saber que direção seguir são pessoas ou animais, seres com vida, né? Então, a gente tem ali essa tirinha ilustrando um exemplo de personificação ou prosopopeia, ok?
Então, a gente tem aqui mais um outro exemplo, né? Então, vocês têm a caixa de leite escrito milk, né? E do lado ali a gente tem uma figura que parece ser um sucrilhos, né? Um achocolatado, né? Uma bolinha que relembra bastante a semelhança de um sucrilhos. E aí, os dois estão dadas as mãos ali, né? E a gente tem ali no balão de diálogo o sucrilhos dizendo, eu amo você. Né? Então, como se fosse uma parceria entre os dois ali para poder dar certo a união. A gente tem também aqui personificação, né? Atribuição de vida a seres inanimados, a objetos. Ok? Vamos rever mais um caso de personificação ou prosopopeia? Então, observem aqui, os objetos adquirem vida e por isso ocorre a personificação. Lembrando que personificação é uma derivação sufixal que veio da palavra persona, né? Que, adaptando, se a gente for ver a etimologia da palavra, a gente vai chegar à conclusão de que persona também constitui a palavra pessoa, certo? Então, a gente tem características de pessoa a objetos que não têm vida. Por isso, personificação ou prosopopeia, ok? Vamos ver agora casos de metonímia diferentes dos que a gente já estudou na aula passada. Né? Então, a gente tem, no geral, que a metonímia é uma figura de linguagem ou de palavra que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de ligação. Vejamos alguns tipos de relação. A parte pelo todo. Descobriu que Pedro é um coração amargo e cheio de maldade. Então, descobriu que Pedro é uma pessoa amarga e cheia de maldade. Só que ao invés de se referir à pessoa, né, o que o enunciador fez ali ao elaborar essa frase, ao elaborar esse enunciado? Ele atribuiu a palavra coração para substituir a palavra pessoa. Né? Então, o coração seria apenas um dos órgãos do corpo humano de Pedro. Né? Então, pegou uma parte para substituir o todo. Então, é um caso de metonímia, certo? Quando ele diz, descobriu que Pedro é um coração amargo e cheio de maldade. Né? Se a gente fosse analisar mais a fundo ainda essa frase, a gente veria que nós temos um caso de sinestesia. Né? Sinestesia é quando se provoca no leitor um dos 5 sentidos, né? Que são tato, olfato, audição, visão e paladar. Então, quando ele diz a expressão ali coração amargo, o coração em princípio não teria sabor, né? Amargo. Então, amargo talvez seja a forma, é um adjetivo para ilustrar a forma como o Pedro reage diante de certas situações, né? Então, traduz ali talvez parte do repertório comportamental do Pedro. Né? Então, quando você diz coração amargo, também, além de usar metonímia, você está fazendo uma relação com a sinestesia ali na questão do paladar, né? E cheio de maldade. Né? Então, a gente tem também cheio de maldade, até uma relação hiperbólica ali, de hipérbole. Né? Não tem como um coração ser cheio de maldade. Então, tem várias figuras de linguagem que se misturam nessa mesma frase, né? Mas a figura de linguagem predominante nela é a metonímia, certo? Que é a parte pelo todo. Na sequência, no segundo exemplo, nós temos um caso de metonímia em que se faz a substituição do autor pela obra, conforme a gente já havia visto também, né? A gente vai explorar mais um pouquinho. Então, li Machado de Assis pela primeira vez aos 15 anos de idade. Ou, li um livro de Machado de Assis pela primeira vez aos 15 anos de idade. Então, ao invés do enunciador dizer li um livro do autor, ele diz eu li o próprio autor. Né? A gente tem ali uma substituição do autor pela obra. Ok? Seguindo, a gente ainda tem casos de metonímia em que a gente faz a substituição do o possuidor pelo possuído. Então, observem ali o exemplo. João sabe que vou ao cabeleireiro todas as quintas-feiras, mas disse que não avisei aonde ia. João sabe que vou ao salão de beleza todas as quintas, né? Mas disse que não avisei aonde ia. Né? Então, em vez de dizer que vai ao salão de beleza, vai ao cabeleireiro. Cabeleireiro é o nome da profissão da pessoa que exerce, né, ali aquela arte, né, dentro de um salão de beleza, certo? Então, a gente tem ali o possuidor pelo possuído. Temos também exemplos aqui, o continente pelo conteúdo. O que significa isso? Olhem lá os exemplos. Comeu 2 pratos de canjica na noite de São João. Né? Então, a pessoa não comeu os pratos, ela comeu a canjica. É por isso que a gente tem o continente pelo conteúdo, ela comeu o conteúdo
certo? Comeu a canjica que estava nos 2 pratos na noite de São João, né? Ou ela repetiu 2 vezes, é isso que a pessoa queria dizer. Né? Então a gente também tem um caso de metonímia aqui, em que se substitui ali, né, o conteúdo pelo continente, etc. Aqui no último exemplo a gente tem o singular pelo plural. Observem ali, o francês é educado, né, para se referir a todas as pessoas que são oriundas da França. Né? Então seria, os franceses são educados. Então a gente usa uma palavra no singular para identificar uma coletividade de pessoas. Por isso que é considerado, né, na hora de fazer a explicação ali, de explicar o conceito, o singular pelo plural, ok? O concreto pelo abstrato, mais casos de metonímia para a gente aprender. Então, use a cabeça e pare de depender dos outros. Né? Temos esse exemplo aqui. Para representar, use a inteligência e pare de depender dos outros. Né? Então, observe que, além de, quando a frase, né, quando o enunciador fala use a cabeça, né, ele está querendo dizer use a inteligência, também a gente tem uma ideia de parte pelo todo. Então, metonímia novamente, certo? Para poder não confundir. Né? Também temos casos de metonímia ali, no nosso segundo exemplo, o efeito pela causa. Observe, o bebê aspirou a vida pela primeira vez. Né? O bebê aspirou o oxigênio pela primeira vez, né? E não a vida. Então, além de metonímia, a gente teria um caso também de hipérbole ali, né? Mas o que predomina nesse caso vai ser a metonímia, né? O efeito pela causa, certo? Temos também casos aqui, no nosso terceiro exemplo, que se tratam de fazer a substituição do instrumento pelo agente. Então, observem ali, Edna é uma volante de primeira categoria, né? Para querer... qual é o sentido dessa frase? Né? Então, o enunciador quis dizer, Edna é uma motorista de primeira categoria. Substituiu a palavra motorista por volante. Então, teve um caso de substituir o instrumento pelo agente. Né? O agente é a pessoa que, no caso aqui, dirige, certo? Que pega no volante. A pessoa que age, né? O agente. No último exemplo, a gente tem a coisa pela sua representação. Então, a minha bandeira é justa e necessária. Né? Bandeira do quê? A minha luta é justa e necessária no caso de uma pessoa que milita em prol dos direitos humanos, em prol das questões ambientais, em prol da prevenção ao novo coronavírus, certo? Então a pessoa tem uma bandeira de luta que ela defende, né? Só que aí a gente tem um caso de metonímia que é a coisa pela sua representação. Né? Quando ela diz a minha bandeira é fazer prevenção ao novo coronavírus. O que ela está querendo dizer? A minha luta é fazer campanha publicitária, fazer a prevenção contra o novo coronavírus. Né? Então, é um caso de metonímia em que a gente tem a coisa pela sua representação. Ok? Esse aqui a gente já havia analisado, né, pessoal, agora, esse quadrinho aqui, certo? Então, a gente tem caso de metonímia, né? Vocês já viram, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. E aí a bibliotecária pergunta, ressuscitou? Né? Então, a gente já havia trabalhado na outra aula, eu quero ver como é que está a memória de vocês, por isso que eu trouxe esse slide, certo? Então, vamos para o nosso primeiro quiz. Eu vou dar um tempo para vocês ler o enunciado e tentar assinalar uma das alternativas. E a gente retorna na sequência.
Retornando então, pessoal, observem lá, quem assinalou a letra D, parabéns, conseguiu captar ali, né? Então a gente tem que a frase, a alternativa correta seria: a menina devorou as reinações de Narizinho e leu o Monteiro Lobato, né? É uma situação semelhante à frase eu já li Machado de Assis, certo? Então, quem conseguiu perceber que existe relação entre essas duas frases, parabéns, conseguiu acertar esse exercício. E agora, ainda continuando analisando aqui essa tirinha, eu vou pedir para vocês explicarem de que forma que foi construído o humor, né, nesse quadrinho. Mais um tempo para esse exercício.
E aí, pessoal, vamos ver? Então, uma proposta de resposta, né, poderia ter ficado parecida com essa aqui que eu elaborei para vocês verem, né? Então, o fato da bibliotecária considerar a linguagem no sentido real, no sentido denotativo, né, e questionar se Machado de Assis teria ressuscitado, né? Então, se lembre que a linguagem utilizada no sentido real é o sentido denotativo, né? No sentido figurado, conotativo, porque conota outro sentido, certo? E nesse caso aqui, a bibliotecária se fez, né? Ela, na verdade, simulou uma situação como se ela tivesse compreendido ipsis literis, ao pé da letra, a fala do personagem, quando o personagem pergunta, né? Pergunta não, na verdade faz uma afirmação, né? Dizendo que já leu Machado de Assis e quer devolvê-lo. Aí ela faz um trocadilho e brinca, né? Ironiza, provoca o humor, a fala dela, né? Perguntando, mas ele ressuscitou? Certo? Então a gente tem uma linguagem denotativa no sentido real. Muito bem, vamos rever mais casos de metonímia. Agora, da relação marca pelo produto, certo? Os nomes dos produtos seriam, então, amido de milho, lã de aço, hastes flexíveis, leite fermentado e curativo adesivo, conforme já vimos também, né, na aula anterior. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. E agora, pessoal, para o nosso terceiro exercício, vocês vão analisar essa frase e vão responder qual o caso de metonímia que ocorre. Seria na letra A o continente pelo conteúdo, ou B o singular pelo plural, ou C a parte pelo todo, ou D o concreto pelo abstrato. Então, um tempo para vocês assinalarem uma das alternativas.
E aí quem assinalou a letra C, né? A parte pelo todo. Né? Então ele pega apenas a cabeça, quando ele diz assim, tem muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Né? Ele quer dizer que ele tem as vacas inteiras, não somente as cabeças. Né? Então ele pega uma parte para ilustrar o todo. Esse também é um caso de metonímia. E agora vamos ler o poema de Sete Faces, que é um poema bem famoso do Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade é um autor que vocês provavelmente já conhecem, já leram poemas deles, né? Às vezes já leram um conto, crônica, e agora a gente vai rever esse poema aqui. Então é só um fragmento, observem que uma parte foi omitida, né? A gente tem ali, entre parênteses, reticências, indicando que um fragmento, um pedaço da poesia, algumas estrofes, alguns versos não estão presentes, certo? E começa assim no seguinte verso. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. De novo, a gente tem a marcação ali indicando que houve ali um fragmento, né, não está presente, certo? E agora, nesse caso aqui, bonde, voltando ali para o primeiro verso, o bonde significa algo parecido com lotação, com ônibus, metrô, né, um coletivo onde as pessoas utilizam ali como meio de transporte, né, um meio de transporte, certo? A gente aqui no Paraná usa muito ônibus, né? Algumas pessoas usam biarticulado, né, aqueles expressos gigantes e sanfonados, tal, que a gente tem uma palavra similar correspondente, muito utilizada em especial no Rio de Janeiro, é bonde, né, para ilustrar ônibus, certo? Então, o ônibus seria isso, né, passa cheio de pernas. Né? Então, observem ali a relação de metonímia, né, da pessoa que está observando e fazendo essa poesia. Né? As pernas são brancas, pretas e amarelas, ilustrando o nosso processo híbrido cultural, né? A gente já discutiu essa questão, né, de que a nossa nação brasileira é uma nação muito marcada pela variedade de povos, de etnias, né, de diferentes povos que vieram para cá desde a época do descobrimento do Brasil, né, quando vieram os portugueses, depois os espanhóis, os africanos, daí vieram na sequência ali italianos, né, fugindo ali do nazismo, do fascismo na Itália, na Alemanha. Vieram os ucranianos e, mais recentemente, os haitianos, os venezuelanos, os bolivianos, enfim. Então, a gente vive aí um processo multicultural, né, de troca de informações, troca de culturas, de sabores, né, troca de preparação de alimentos, enfim, de várias culturas ali se misturando, né, que constitui esse processo do hibridismo, que é essa mistura de valores, crenças e culturas. Então, aqui a gente tem isso ilustrado já no segundo verso, né, selecionado para a nossa análise de hoje. Né? E aí ele pergunta, para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Né? Então, o coração, nesse momento, ele adquire um modo diferente de viver, né, na medida em que ele tem essa possibilidade de fazer pergunta, de questionar. Né? Não só o coração, como também os olhos. Né? Ele diz, meus olhos não perguntam nada, ficam silenciosos ali, né, observando. Então, aqui temos mais um exemplo de metonímia, né, que consiste na parte pelo todo. A relação metonímica ocorre nessa frase, pois as pernas são apenas uma parte do corpo das pessoas que estão no bonde. Ok? Então, vamos ficar com essa análise por enquanto, né? Seria possível explorar muito mais esse poema, a gente tem mais figuras de linguagem aqui, mas a gente vai prosseguir com a aula de hoje, num outro momento a gente retorna para analisar com mais cautela. Ok? Vamos retomar agora a hipérbole. Então, quando uma ideia é exagerada para dar a noção de intensidade, né? Lembrem-se de que o prefixo hiper ele representa algo grande, né? Então, para mercado a gente pode ter hipermercado, né? Que é um mercado maior do que os demais supermercados. Então, hiper seria maior que super. E quando a gente tem hipérbole, a gente tem essa figura de linguagem que representa um exagero. Né? Então, observem ali no nosso primeiro exemplo, né? Estou morrendo de vontade de ler o novo livro de George Martin. E no segundo exemplo, já falei 1 milhão de vezes que não quero que você faça isso, meu filho. Né? Não falou 1 milhão de vezes, seriam muitas vezes para ficar repetindo a mesma coisa. Então, a gente tem 2 exemplos aqui de hipérbole, de exagero, certo? Aqui agora no nosso quadrinho aqui desse slide, eu vou convidar vocês para ler comigo. Então, no primeiro a gente tem, me dê comida, Senhor, estou morto de fome.
Então você não precisa mais de comida, não. Né? Então observem ali a ironia, né? E o efeito de humor, né? Já que está morto de fome, quem está morto não precisa de se alimentar, certo? Então no primeiro quadrinho a gente tem, né, mais uma vez um exemplo de hipérbole, certo? Então ocorre a hipérbole nas frases, nas outras anteriores também que a gente analisou, né? Meu coração se rompeu em 1000 pedaços, pois é quase impossível que o coração se rompa em 1000 pedaços, e demorarei 1000 anos para chegar, pois ninguém sobreviveria se demorasse 1000 anos para chegar a algum lugar. Então temos aqui vários exemplos de hipérbole. Vamos fazer o quiz. Eu vou deixar vocês agora ler e tentar assinalar uma das alternativas. E na sequência a gente verifica.
E aí, galera, retornando, acertou quem assinalou a letra C, né? Então, a gente tem aqui mais um poema de 7 faces, né? O poema do Drummond. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. A gente tem aí mais um caso de metonímia, né? Parabéns para quem conseguiu aí acertar mais essa questão, né? Então, na aula de hoje a gente fez mais uma retomada de figuras de linguagem, estudamos mais um pouquinho a metonímia, a gente vai depois, nas aulas próximas, elaborar mais exemplos de metonímia para vocês se apropriarem, né? São vários conceitos, vários casos específicos de metonímia que requerem um pouco mais de estudo, um pouco mais de cautela, de mais explicações e de vocês também resolverem vários exercícios para, de fato, aprenderem, né? São questões que geralmente caem em concursos, caem em vestibulares, então é bom sempre aprender, certo? Aí também a gente aprendemos a fazer inferência de sentido de uma palavra ou expressão, né? O sentido que as palavras adquirem dentro de uma determinada frase, dentro de um determinado contexto, né? Fizemos a identificação dos efeitos de ironia e humor em textos variados, né? E o reconhecimento de diferentes formas de tratar uma informação, estabelecendo comparação entre os textos que tratam do mesmo tema, né, do mesmo assunto, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido, certo? Então, seguem as referências para estudo, para vocês aprofundarem, é importante, né, rever aí as figuras de linguagem que vocês sentirem necessidade de ver mais exemplos. E agradeço imensamente pela participação, por estarem aí aprendendo, né, e fazendo o papel de vocês com bastante competência. Parabéns. Fiquem em casa se puderem.